Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu glorifico a Deus, né? Desde o ano passado que eu não vinha na igreja, irmãos. Já estava com saudade, né? Imagine, o ano de 2020 que eu vim na igreja. Faz tempo isso, hein? E dá uma saudade. E aparecer aqui só em 2021. Garanto que os irmãos sentiram falta, a minha falta aqui na igreja, né, irmãos? Mas desde 2020 que eu não vinha. Olha, mas Deus é bom, né? Tudo que Deus faz é bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que nós possamos nesse ano, né? Nesse ano possamos fazer melhor para Deus do que aquilo que nós fizemos em 2020, porque eu creio que Deus foi maravilhoso conosco em 2020. Quantas situações adversas passaram, pandemia, e os governos, aqueles que governam nosso país, um briga com o outro e não resolvem nada, né? Mas o nosso Deus resolve para nós, né? Porque Ele é o Deus do impossível. Conforme nós fizemos o culto na minha casa, e nós estávamos comentando que em meio a essa pandemia, o Senhor Deus supriu nossa necessidade, não deixou que nossas crianças ficassem doentes, né? Nós, graças a Deus, Deus nos deu saúde, levou, aquele que Ele levou, eu garanto que está na glória com Ele, e nós se alegramos com isso, porque nós não se alegramos com aquele que morre sem Cristo, esse não, né? Ele morreu sem Cristo, para Ele acabou, a vinda de Cristo já veio, mas para aqueles que morrem em Cristo, nós se alegramos, né? Eu sei que ninguém está preparado para enfrentar esse dia da morte, principalmente os que ficam, porque o que vai, não vai se lembrar de mais nada. Lá em Jó, diz que vai haver a ressurreição, mas só na volta de Cristo. Enquanto isso, deitaremos no pó e não saberemos mais de nada. Enquanto existir o sol e a lua, conforme diz lá, não ressuscitaremos. Mas pela graça de Deus, estamos aqui. Eu agradeço também pela vida do meu irmão que está aqui comigo nesta noite, né? Convidei ele para vir assistir o culto e Deus tocou no coração dele e ele se prontificou a vir. Então eu agradeço muito a Deus, né? E pelo nosso irmão Anderson também, que está vindo, e que Deus possa tocar no coração dele grandemente, que Deus possa abençoá-lo mais e mais, e ele possa continuar firme nos caminhos de Deus, né? Em nome de Jesus. E agradeço por cada irmão que está aqui nesta noite. Irmãos, vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos a parábola do jovem rico. O jovem rico que era pobre. Dá para entender ou não? Ele era rico, mas era pobre. Eu quero compartilhar com os irmãos. Está aqui, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim: Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Amém? Até aí, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, foi lida a tua palavra, Senhor. Não seja eu mais, ó Pai, mas seja o teu Espírito, ó Pai, usando, Senhor, a minha boca, Senhor, para falar com o teu povo, Senhor, para passar, Senhor, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. Transmitir, Senhor, para cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa ser viva, eficaz,
porque Tu és, Senhor, o Deus de palavra, ó Pai, o Deus que não volta atrás. Em nome de Jesus, amém. Essa parábola conta de um jovem que era riquíssimo. Ele tinha muitos bens, né? Só que, conforme diz, diante de Jesus havia multidão de pessoas. Por que rodeavam Jesus? Ele curava, ele alimentava o povo, né? E havia muita gente, ali havia fariseu, saduceu, escribas, né? Muitas pessoas ali, gregos, troianos, e aí por aí adiante. Só que, para seguir Jesus, eram apenas 12, né? O resto era a multidão que seguia Jesus. E quantos de nós não estamos nessa multidão? Queremos Jesus para Ele fazer algo para nós, mas andar com Ele não queremos. Não queremos fazer a vontade do Pai. Nós queremos a nossa vontade. E esse jovem rico chega para Jesus e diz: o que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? Ué, ele fez uma pergunta. E Jesus então responde para ele: ué, você conhece os mandamentos? E ele disse sim. Jesus disse para ele assim, ó, no verso 17 aqui, ó: e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aquele jovem disse para Jesus: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: mas Senhor, tudo isso aí eu faço, né? Muitas das vezes, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E muitas das vezes nós ficamos preocupados com aquilo que não devemos fazer. Ah, se eu fazer isso aqui é pecado. Ah, se eu fazer aquilo ali é pecado. Ah, se eu não fizer assim, eu sou condenado. Não, pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem chegou. Quando a gente se aproxima de Jesus, geralmente é para quê? Para ficar alegre, para ter alegria. Quando Jesus falou para ele: meu filho, vai então, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. Aí está a diferença de seguir Jesus, né? E estar no meio da multidão. Olha a diferença. E eu creio que naquele momento Jesus queria provar somente aquele jovem, porque se você ler lá em Marcos, e diz lá que Jesus o amou. A partir do momento que ele perguntou, Jesus o amou, né? Então nós vemos que quando nós saímos da multidão e queremos seguir Jesus, quando ele diz para nós: filho, faça isso se você quiser me seguir, muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam, porque ele acha dificuldade. O inimigo coloca na cabeça dele a dificuldade. E esse jovem, eu creio que ele era um jovem bom. Ele honrava o pai e a mãe. Ele conhecia a lei, né? Ele conhecia a lei, mas faltava algo para ele. Faltava ele seguir Jesus. Porque conhecer a lei é fácil, o duro é cumprir a lei. O difícil é cumprir a lei. E nos nossos dias de hoje está assim, muitas pessoas, ele vem lá do mundo, ele vem para a igreja, ele aceita Cristo como Salvador,
E ele está lá no mundo com a bagagem ruim nas costas. Mas ele quer vir para a igreja com aquela bagagem, aquelas coisas do mundo. E ele quer que a igreja se adapte, quer adaptar a igreja nas coisas do mundo. A Bíblia diz: venha como está, mas não permaneça como está. Você tem que mudar, tem que haver mudança. Tem que haver uma mudança. Se você falava palavrão, você não vai falar mais. Se você mentia, você não vai mentir mais, né? E muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja e ele continua na mentira. Ele continua enganando as pessoas. Será que quando Cristo voltar, ele vai ser recebido? Eu creio que não. Pela palavra não. Como aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 tinham bastante azeite na sua lâmpada, e as outras 5 não, deixaram acabar o azeite. E o que aconteceu? O noivo chegou, e aquelas 5 que eram imprudentes falaram: espera que nós vamos buscar mais azeite. E só foram com o noivo as 5 prudentes que já tinham as lâmpadas cheias, que tinham azeite. E assim é nas nossas vidas. Se Cristo voltar hoje, será que nós vamos reinar com Cristo? Será que nós estamos preparados para reinar com o Senhor? A Bíblia diz que é para ser um dia de alegria quando Cristo voltar. É para ser um dia de alegria. Para aqueles que estão em Cristo vai ser um dia de alegria. Mas para aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, não obedeceram a palavra, vai ser um dia de choro, ranger de dentes, vai ser um dia de tristeza, né? E esse jovem rico, então, o coração dele estava onde? No mundo. Para que nós tenhamos um tesouro no céu, temos que deixar as coisas desse mundo. Não podemos se apegar às coisas do mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, né? E essas coisas passarão. Se nós não se prepararmos para a vida eterna, de nada adianta nós estarmos na igreja, de nada adianta nós ouvirmos a palavra, ouvir com os ouvidos e não guardar no coração. Não adianta. Temos que ouvir e guardar, né? Guardar a palavra. E aquele jovem rico, então, quando Jesus falou para ele: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele saiu triste. Ele tinha muitos bens, ele era bem sucedido. Ele pensou: agora como é que eu vou vender todos meus bens e vou seguir a Cristo? Conforme os discípulos disseram para o Senhor, falaram: Senhor, e nós que deixamos nossa pesca, deixamos nossas famílias, né? E Jesus disse para eles: vocês vão herdar a vida eterna. E a gente lê nas parábolas de Jesus, aqueles que andavam com ele, que eram os discípulos, Jesus falava por parábola, mas depois explicava para eles o que significava as parábolas. E conosco não é diferente. Aqueles que seguem a Cristo realmente entendem a palavra do Senhor, entendem o que Cristo está falando, o que Jesus falou, o que precisamos, nós entendemos. Mas quando nós não andamos com Cristo, não entendemos a palavra, irmãos, não entendemos. Podemos ler, reler, ler texto com texto, não vai chegar ao entendimento, porque não andamos com Cristo, né? Muitas vezes nós deixamos Cristo de lado
Deixamos a palavra de lado e queremos fazer a vontade nossa. Voltando aqui para a parábola. Isso, irmãos, não quer dizer que o rico não vai herdar o reino dos céus. Não é isso. Quando Deus dá algo para a gente, quem tem riqueza, quem tem algo, Ele fala, não, isso aqui é de Deus. Eu só estou aqui para administrar aquilo que Deus colocou na minha mão. Se alguém tiver necessidade, eu vou tirar e vou ajudar. Vou ajudar na obra de Deus, vou ajudar o missionário. É isso que tem que ser o pensamento. Agora esse jovem rico não. Ele pensou somente nele. Ele pensou nas riquezas dele. Ele falou, como é que eu vou deixar isso tudo? Né? É como aquele que tinha a sua fazenda. Um ano deu muitos frutos. E ele falou, vou construir mais celeiros. Porque esse daqui não coube. E eu vou construir mais. E aí pergunta para ele, e se te pedir tua alma hoje, que tem você para dar ao Senhor? Quando a pessoa morre, o que ele leva desse mundo? Nada. Nem roupa, se não quiser colocar na pessoa, não coloca. E ele vai reclamar do quê? Né? Tudo vai ficar nesse mundo, tudo. Conforme diz lá em Jó, eu vim nu para esse mundo e nu voltarei. A riqueza não é que não é de Deus, a riqueza é de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós temos que saber administrar aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Não podemos se apegar às coisas desse mundo, porque a Bíblia diz que onde o ladrão mina e rouba, onde a ferrugem corrói, tesouro aqui na terra só serve para isso, para mais nada. Mas quando você coloca a sua fé em Deus, coloca o seu tesouro lá em cima, onde o ladrão não mina, não rouba e a traça não rói, eu garanto para você que você vai se preparar para ter a vida eterna. Eu queria compartilhar com os irmãos. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Vou achando aqui, eu falo com os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Timóteo capítulo 6. Timóteo capítulo 6, verso 18 e 19. Vou ler um pouquinho antes aqui, irmãos. Vou ler do verso 16. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16 até o 19. Diz assim: aquele que tem, ele só, imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos o bom fundamento para o futuro,
para que possam alcançar a vida eterna. Entenderam? Que palavra? Que façam boas obras, para que tenhamos a vida eterna. Isso é o que Deus quer para nós. É o que Jesus quis falar com aquele jovem. E muitas das vezes, irmãos, nós somos egoístas, pensamos só em nós, né? Pensamos só em nós, não pensamos nos nossos irmãos, naqueles que precisam, né? É claro que aqui não tem nenhum empresário, não tem nenhuma pessoa rica de bens materiais, mas eu creio que todos nós somos ricos da graça de Deus. Isso é o importante para nós, né? O importante para nós é isso. Conforme o Davi estava falando sobre dízimos e ofertas, cada um contribui, principalmente nas ofertas. Cada um contribui segundo o seu coração, aquilo que Deus propôs no seu coração. Se você não pode dar 5, dá 2. Se você não pode dar 2, dá 1. Aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu creio que você vai ser abençoado. Eu creio que Deus vai colocar nas suas mãos coisas maiores. Tem gente que prega a prosperidade e ele diz assim: dá 1.000 e Deus vai te dar 2.000. Não, você já ganhou 1.000, Deus já te deu 1.000. Coloca 100 no altar do Senhor, porque você já ganhou, Ele já abençoou a sua vida. Tem gente que fala que o pouco com Deus é muito. Não, o pouco com Deus é pouco. O muito com Deus é muito. Mas nós temos que saber administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Temos que ter sabedoria e administrar aquilo que Ele coloca na nossa mão. Se Ele colocar muito na sua mão, administre bem, porque o Senhor te deu, né? O Senhor te deu. Administre aquilo que Ele colocar na sua mão. Esse jovem rico, quem é que tinha dado as riquezas para ele? Deus. Porque se Deus não tivesse dado, ele não ia ter nada. Ele não ia ter força nem para se levantar. Porque se Deus não der o fôlego de vida para nós, não nos fortalecer, não levantamos, né? Não temos forças para levantar. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós se colocamos na posição e pedimos ao Senhor, dobramos nossos joelhos e agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele faz, eu creio, irmãos, que tudo vai prosperar em nome de Jesus. Não fazer que nem aquele povo lá, quando saiu do Egito. Aquele povo murmurou contra Deus. Eles queriam água, tinha. Queria carne, tinha. Tinha o pão que descia do céu. Não estava bom. Vamos lá, voltar lá para ser escravo, né? Muitas das vezes as pessoas que estão dentro da igreja, que aceitaram Cristo como Salvador, conforme diz a Bíblia, muitos faz como o porco, ele volta à lama de novo. Ele deixa aquilo que Deus que é limpo, aquilo que é bom, e volta a comer lavagem, volta para os porcos. Não devemos fazer isso. Se você aceitou Cristo, se limpou, se Cristo te limpou, tirou do lamaçal do pecado, não volte atrás. Conforme diz aquele que toma a mão no arado, não olhe para trás. Lembra da mulher de Ló? Ela foi olhar o que estava acontecendo lá em Sodoma. O que aconteceu? Virou uma estátua de sal. E foi avisado: não olhe para trás, não olhe o que está acontecendo lá. E muitas das vezes nós queremos seguir a Cristo,
mas começamos a olhar para trás, o que nós passamos, o que aconteceu conosco, e muitas das vezes o inimigo fica cochichando no seu ouvido: ah, vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui, ó, isso aqui é melhor do que aí, você está vendo, nós está indo na igreja, está sofrendo, aqui não, aqui ó, vai ser bom para você. E ele cochicha no ouvido, irmãos. Pode ter certeza disso. Aí é hora de você clamar o sangue de Jesus. Tem um corinho que diz assim: cuidado com o inimigo, ele usa sapatinho de algodão, mas quando você vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus, e ele vai sair em retirada. E a Bíblia também diz que se ele vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá, né? Sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Nós temos que ser sujeitos a Deus, senão o inimigo nos ataca. E ele é 24 horas, ele é como um leão, ele fica rugindo, buscando uma brecha para nos tragar. E se ele achar, irmãos, ele entra e destrói. Ele destrói seu casamento, destrói toda a sua família, você. O que ele faz é isso. Mas quando você clama, quando você busca de Deus, quando você quer caminhar com Jesus, você não quer ser só da multidão, você quer andar com Ele, você quer caminhar, segui-lo. O inimigo não tem poder sobre sua vida. Imagine esse jovem rico, se ele falasse: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero caminhar, eu quero aprender mais e mais de Ti. Eu creio que ele não ia sair, não ia ser um jovem pobre e triste. Aí sim ele ia ser rico e alegre, porque nós na presença de Deus somos alegres, né? Até eu brinco muito, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincadeira. Eu tento ser sério, mas não dá, irmãos. E as pessoas falam assim: ah, mas você não é pastor, você... Meu, não é porque eu sou evangélico, sou um cristão, que eu tenho que ser da cara amarrada, que eu não posso brincar com ninguém, né? Ser cristão não é colocar um cabreto, porque o próprio Jesus, ele brincava. Ele chegou para o cego e perguntou: uai, o que quer que eu te faça? Será que o cego ia falar para ele: Senhor, me dá um cachorrinho para guiar eu aí, Senhor? Claro que não. Ele sabia o que o cego queria. Ele perguntou para ver a reação, né? Ele perguntou para ver a reação. Agora, ser cristão: ah, não vou falar com aquele lá, porque aquele lá é pecador. Ué, quem de nós não é pecador? Tem algum santo aqui? Eu creio que não. Se tiver, a Bíblia diz que você é mentiroso. É verdade ou não é? Né? Nós somos falhos, pecamos muitas vezes no falar, no pensar, no olhar. Eu gostava assim, eu gosto das parábolas de Jesus, porque ele quando fala da lei, é interessante. É que nem quando ele fala lá, quando os fariseus chegam para ele e falam: Senhor, mas na lei de Moisés diz que não é para adulterar, mas na lei de Moisés. Aí Jesus fala assim: então, eu vou dar uma melhoradinha para vocês aí, só melhorar um pouquinho a lei aqui. Olha, lá diz que não é para você cometer adultério. Então aquele que olhar para a mulher, olhar, olha como ele melhorou um pouquinho, deixou um pouquinho melhor. Se você olhar com desejo, você está cometendo adultério. Ficou boa a lei, né? Melhorou um pouquinho, né? Então, Jesus ele é tão bom que ele melhora as coisas para o povo, né? Ele melhora. O doutor da lei chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer para dar o reino dos céus? Ué,
Cumpra a lei. Ah, mas isso eu faço. Ah, pera aí, vou melhorar para você aqui. Então você vai fazer um pouquinho mais. Aí ele dá aquela melhoradinha. A pessoa fala: o quê? Eu vou desistir desse aí, não dá não. E acaba desistindo. Fala: você não quer ser salvo? Né? Que nem aquela história de Nicodemos. Nicodemos já foi mais esperto, porque ele também conhecia a lei. Ele chega para Jesus assim, na noite, e diz: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala para ele: olha, nasça de novo. É só você nascer de novo. Ué, Senhor, mas como que pode nascer de novo? Sendo já eu um homem velho, poderei eu voltar para o ventre da minha mãe? Fala: não, você tem que nascer da água e do Espírito, né? Jesus, nas parábolas dele, irmãos, é maravilhoso. Quando você procurar caminhar com Jesus, você entender aquilo que Ele quer para nossas vidas, você vai obter a salvação. Você vai alcançar aquilo que você busca, aquilo que você tem o desejo no coração. Eu creio que Deus vai te abençoar mais e mais. Eu era uma pessoa, irmãos, que muitos aqui não conhecem a minha história, mas eu era como aquele filho pródigo, né? Que saiu da casa do pai e foi para o mundo. E ali a gente vê que, quando ele fala assim: e repartiu-lhes o bem, até aquele que ficou na casa recebeu a parte dele. Não, só aquele que saiu para o mundo não, aquele que ficou na casa também recebeu a parte dele, porque a parábola diz que ele repartiu-lhes o bem, né? Não falou que ele repartiu o bem com um filho só. Só que aquele que ficou na casa era invejoso. Ele era invejoso. E o outro saiu para o mundo, gastou tudo e estava comendo o que? Bolota de porco. E para o povo judeu, porco é uma coisa assim muito impura para o povo judeu. E ele saiu comer bolota de porco. E eu, irmãos, nessa parábola eu me coloco como filho pródigo, porque eu andei para o mundo, deixei as coisas de Deus, porque eu fui criado num lar evangélico. Mas um dia eu decidi conhecer o mundo. Vou conhecer o mundo, vou ver como é que é, né? Vou tomar umas e outras aí para ver se eu fico legalzão aí. Só dava com a porta na cara, se quebrando todo. Casamento estava indo por água abaixo, perdendo tudo. Não parava em serviço, estava do jeito que o inimigo gosta. Uma vez cheguei em casa de madrugada, comecei a meditar nessa parábola. Falei: peraí, por que é que eu estou comendo bolota de porco aqui no mundo, sendo que na casa do meu pai há abundância de pão? Vou voltar para o meu pai. A partir daquele dia, irmãos, só vitória, só vitória. Deixei de beber, deixei de fazer as coisas do mundo e comecei a caminhar com Cristo. Até o meu irmão que está ali presente, ele sabe disso. Não acreditaram em mim, falaram: não dou 15 dias, você está bebendo de novo. Eu falei: só que é eu e Deus. É eu e Deus. E olha, irmãos, acho que faz mais ou menos aí uns 30 e poucos anos já que, né, abandonei aquela vida, e hoje só agradeço a Deus. E vou muito pela aquela palavra do apóstolo Paulo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? É isso que a gente tem que trazer à memória, aquilo que dá esperança, aquilo que traz paz, aquilo que dá amor, né? Em nome de Jesus. E que nós possamos, irmãos, não fazer igual aquele jovem rico, sair triste da casa do Senhor, deixar de seguir os passos de Jesus. Que nós possamos se alegrar, continuar seguindo a Cristo, deixar as coisas do mundo, deixar as coisas do mundo de lado,
e seguir a Jesus, cumprir com a palavra do Senhor, fazer a vontade dEle, e assim as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um. Eu queria nessa noite aqui, irmãos, eu queria chamar aqui o meu irmão para receber oração, o nosso irmão Claudemir, o nosso irmão aqui, o Anderson, e a namorada do Leandro. Por favor, pode vir aqui na frente. Eu queria que o pastor Paulo e o nosso evangelista Felipe estivesse aqui ajudando para a gente estar orando. E o Evandro também, pode vir, Evandro, em nome de Jesus. Quero estar orando por vocês. Deus tocou no meu coração para estar orando por vocês, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a necessidade de vocês, não sei do que vocês precisam, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o sentimento, o mais profundo de cada um, e Ele pode falar com vocês através da oração, né? E Ele pode agir na vida de cada um da forma que vocês precisam, em nome de Jesus. Se é uma cura, se é um emprego, eu não sei o que é, mas Ele pediu para que eu chamasse vocês e está orando por vocês em nome de Jesus. Amém?